Oi, pessoal que está assistindo esse vídeo. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre o Mendeley, um software de gerenciamento bibliográfico que a gente tem à nossa disposição enquanto comunidade Unicinos. Tá? Ele funciona muito bem para ajudar a gente a organizar as nossas referências bibliográficas, fazer o nosso fichamento de leitura, além de organizar a nossa referência bibliográfica de fato nos nossos trabalhos acadêmicos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar nesse site mendeley.com e criar uma conta dentro do Mendeley, tá? Vocês vão clicar aqui nesse botão Create Account, né? E ir seguindo o passo a passo que ele vai dando pra gente criar esta conta. Ele vai pedir um e-mail, ele vai pedir uma senha, mas é só você ir seguindo o passo a passo que ele tá fazendo. Ele é bastante simples, tá? Como eu já tenho uma conta dentro do Mendeley, ele tá me pedindo para entrar com a minha conta aqui. Para vocês vai ser um pouquinho diferente na casa de vocês aí quando vocês forem fazendo, mas o processo é bastante simplificado. Uma vez que vocês tenham criado a conta de vocês, vocês vão entrar nessa área aqui de login, que na tela que a gente estava antes, né, vai estar junto ao Create Account, que a gente tinha ali em cima, ó, a gente tem o Create Account, aqui do lado a gente tem o Sign In. Feito a conta, a gente vai entrar no Sign In, né, e vamos acessar um site que é relativamente parecido com o LinkedIn, para quem conhece, quem trabalha com o LinkedIn, que ele é um site que funciona quase como uma rede social, ele vai acompanhando o que eu leio e etc, e vai me sugerindo pessoas que eu posso seguir, tem um espaço onde eu posso compartilhar informações, né? Mas o mais importante dentro deste espaço aqui é a gente olhar para esse linkzinho aqui no canto que me identifica, e eu fazer o download da versão desktop do Mendeley. Essa versão desktop é a versão que vai ser talvez mais significativa para a gente, porque é uma versão que vai nos ajudar muito na questão da referência bibliográfica. Uma vez que a gente tenha feito o download dessa versão, a gente vai ficar no nosso computador com um íconezinho que nos leva para essa tela aqui, a tela do Mendeley, né, do Mendeley Desktop, onde a gente vai fazer login com aquela senha que a gente criou lá no site, tá? Eu vou fazer o login aqui para a gente acessar. E aí, no momento em que eu fizer o meu login aqui, vocês vão ver a minha biblioteca, ou seja, uma série de textos e etc. que eu já fui colocando para dentro do meu Mendeley desde que eu criei a minha conta, tá? Essas janelinhas aqui, nesse primeiro momento, a gente vai ignorar. Desde que eu criei a minha conta. Então, aqui dentro dessa tela, o que vocês estão vendo é a minha biblioteca. A biblioteca da Fabrícia, que trabalha na biblioteca da Unicinos, né? Então, assim, todas as questões, todos os meus textos e etc. que eu vou usando para os meus trabalhos acadêmicos, eu vou colocando aqui dentro desse software, tá? Como é que eu faço isso para colocar esses textos dentro do meu software? É muito simples. A gente vai recebendo no decorrer do tempo, no decorrer das nossas atividades acadêmicas, uma série de artigos científicos, PDFs e etc. dos nossos textos, ou a gente vai baixando textos e a gente vai colocando dentro de uma pastinha no nosso computador. Para trazer para cá, eu vou clicar aqui no Add, vou em Add Files, e dentro de Add Files é como se eu estivesse adicionando qualquer outro artigo. Eu já deixei aqui separado, ó, Mendeley. Vou pegar aqui um PDF que eu baixei antes de uma base de dados, da Cielo especificamente, e vou abrir. Vou clicar em abrir. No momento que eu fizer isso, ele vai trazer esse texto para dentro do meu Mendeley, tá? Ele já está aqui em cima, ó, é esse texto que eu baixei antes de uma base de dados, tá? E como eu baixei ele do Cielo, ele já veio com uma série de informações criptografadas, uma série de informações nele, da referência bibliográfica desse texto. Então, ele já tem aqui do lado o título, o autor, sem que eu tenha colocado nenhuma informação dessas. Porque como eu baixei de uma base de dados esse texto, ele já trouxe essas informações. Mas eu poderia vir aqui no Add e adicionar uma entrada manual, por exemplo, e colocar a referência bibliográfica de um livro que eu tenho, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o livro de teste, que o autor vai ser a Biblioteca da Unicinos, publicado no ano de 2019, que tem 200 páginas, na cidade de São Leopoldo.
Enfim, eu posso também salvar manualmente uma série de informações, né, de referências bibliográficas que eu vou salvar e ele vai ficar aqui também nessa minha biblioteca. É um espaço de armazenamento de informações que eu tenho à minha disposição. Então, tanto daqueles arquivos que vêm de bases de dados, como este aqui, por exemplo, que já veio com as informações, como um livro que eu tenha na minha casa e daqui a pouco, se eu quiser vincular a essa referência aqui um documento de um Word que eu tenha feito um resumo, etc., eu poderia, tá? Aqui embaixo eu tenho esse Add Files. Então, eu poderia vincular aqui qualquer documento que eu quisesse, tá? Então, essa é uma ferramenta de armazenamento de informações e não só de armazenamento de informações. Através desse software, eu também consigo fazer a leitura desses textos que eu baixei aqui, como, por exemplo, esse que eu trouxe aqui da Cielo, que eu mostrei para vocês. Eu vou clicar 2 vezes nesse texto e ele abre para mim um leitor de PDF, tá? Um leitor de PDF que me permite, por exemplo, ver, suponhamos que o ano aqui estivesse errado, eu poderia alterar e corrigir na minha referência bibliográfica se houvesse necessidade, tá? Então, eu posso fazer essas adaptações, além de poder criar alguns highlights nesse meu texto, criar anotações nesse texto, tá? Poderia, por exemplo, aqui nessa aba de notes aqui do lado, fazer algumas seleções de texto. Eu quero esse parágrafo aqui, que eu acho importante citar no meu trabalho, vou deixar separado, tá? Ou esse texto importante para capítulo 3 do meu TCC ou qualquer coisa. Então, ele tem nós temos 2 ferramentas importantes dentro desse software, que é o armazenamento da minha bibliografia e o fichamento da minha leitura dessa bibliografia, que eu posso ir fazendo a partir desta tela aqui. Mesmo que eu não tenha o PDF, que é o caso desse que a gente cadastrou, eu ainda assim posso fazer anotações aqui na lateral sobre esse texto, né? Que esse livro é importante, que tem um trecho específico que eu quero deixar separado. Eu posso ir fazendo toda essa organização. Também, para facilitar a minha organização, eu posso criar pastas aqui, ó, de informações específicas para a gente ir separando o nosso conteúdo, tá? Feito isso, eu tendo armazenado o meu material, eu tendo lido esses textos e feito as minhas anotações, o Mendeley também é um software que tem uma ferramenta muito, muito, muito importante para a gente, que é uma ferramenta de produção de referência bibliográfica, né? A gente colocou todas as nossas referências aqui, a gente está usando o software para ter toda a nossa bibliografia num único lugar. Então, a gente vai fazer agora com que ele comunique com o nosso Word e facilite o nosso processo para fazer a referência bibliográfica dos nossos trabalhos. Então, independente da tela em que eu estiver aqui dentro do Mendeley, tá? Eu vou deixar nessa tela inicial. Eu vou olhar para esse Tools aqui em cima, tá? Ferramentas. E vou verificar essa informação aqui, ó. Install MS Word Plugin. No meu caso, ele tá Uninstall MS Word Plugin, porque ele já, no meu computador, ele já está instalado. Mas no computador de vocês, ele vai estar que nem esse Install Web Importer aqui, ó. Vai estar Uninstall MS Word Plugin. Vocês vão, aliás, vai estar Install MS Word Plugin. Vocês vão instalar isso e deve aparecer na tela de vocês um certinho em verde se ele for instalado. Estando instalado, a gente vai olhar lá no Word da gente, lá em referências, onde a gente faz as verificações de referência BNT. Só que agora a gente vai olhar se existe esse plugin do Mendeley criado lá, porque a gente fez a instalação lá, tá? Eu vou desinstalar e instalar de novo para vocês verem. Então, eu vou aqui, ó, em Tools, vou desinstalar. Ele está dizendo que o Word está rodando, né? Então, está me pedindo para fechar. Eu vou dizer que sim, que pode fechar. E ele já vai me dizer, ó, tá desinstalado. Agora, eu vou clicar de novo em instalar, install MS Word Plugin, vou instalar e ele vai aparecer aqui para mim, ó, instalado. Isso quer dizer que meu Word está comunicando com o meu Mendeley Desktop. Vou dar um OK, vou abrir meu Word de novo, deixa eu confirmar se meu Word continua compartilhado com vocês.
tá compartilhado. E vou de novo lá nas referências, tá? Tá aqui o meu plugin. O que que tá acontecendo agora? A partir desse momento, o meu Word tá comunicando com o meu Mendeley, tá? Só que possivelmente no Word de vocês vão olhar ali onde diz Style, tá? E não vai estar a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vai possivelmente estar em American Psychological Association, tá? Ele não vem com essa ABNT instalada de imediato pra gente. A gente precisa instalar a ABNT. Então, na casa de vocês, aí no computador de vocês vão clicar em More Styles, vão em Get More Styles, vão procurar a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e aqui vocês vão encontrar o botãozinho de install, ó, como tá nessa aqui, tá? Vocês vão instalar, vão voltar na aba de instaladas e vão procurar a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Use this style. Vocês vão clicar aqui e vão clicar em Done. No momento em que eu faço isso, automaticamente o meu plugin do Mendeley lá no meu Word vai comunicar de forma que ele entenda que a partir de agora ele está trabalhando na Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Isso aqui é um processo muito importante, porque a gente precisa fazer as nossas referências, na grande maioria das vezes, em ABNT, né? Então, tudo bem, o primeiro passo está feito. A gente instalou o nosso Mendeley, a gente colocou material lá para dentro, né? Os nossos textos, os nossos livros, as nossas referências bibliográficas todas, e a gente vai escrever o nosso trabalho, tá? A partir daquelas referências todas que a gente vai escrever. Então, que a gente, né, tá pesquisando. Então, a gente vai lá. Este texto pretende analisar, etc, etc e etc, tá? Esse texto pretende analisar, etc, 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 e essa ideia, vamos supor que eu tenha tirado de alguém, né? Esse etc, 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 ou conforme fulano de tal é muito importante, blá, blá, blá. E aí eu tenho que dizer quem é esse fulano, de onde é que eu tirei essa informação. Porque dentro de um texto acadêmico, eu dizer quem está falando é sempre uma coisa muito importante. Então eu vou inserir a citação. Aqui onde ele diz Insert Citation, eu vou inserir a citação e ele vai abrir essa janelinha aqui para mim, porque ele está comunicando com o meu Mendeley, certo? E aí eu vou clicar aqui, se eu sei o nome do autor, começo a digitar e ele vai me apresentando uma série de opções. Sendo um desses, eu só preciso clicar nele e dizer ok. O sistema vai fazer para mim aqui o autor data de acordo com o que está carregado lá. Beleza, fiz o meu autor data e aí eu preciso fazer a minha referência bibliográfica. E aí eu vou colocar o meu cursor onde eu quero que a minha referência comece, tá? E vou clicar em inserir bibliografia. No momento em que eu cliquei em inserir bibliografia, ele inseriu aqui a informação referente àquele autor data que eu selecionei, e já colocou ali embaixo nas normas da ABNT. Eu vou seguir o meu texto, porém, ciclano diz que não. E aí eu tenho que dizer por que eu tô, né, fazer a minha referenciação do porquê que eu tô dizendo isso. Onde é que tá escrito que o ciclano disse que não? Inserir citação. E aí eu não me lembro do nome do texto, ou, enfim, qualquer outra informação. Eu posso clicar em Go to Mendeley, selecionar o texto e clicar em citar. Aqui em cima onde ele tem essas duas aspinhas. Cliquei as aspas, ele colocou o autor data aqui para mim e já inseriu essas outras informações aqui embaixo na minha referência BNT, em cima da outra, porque ele já está organizando conforme a ordem alfabética, que é o que a BNT me exige, tá? Se nós quisermos, por exemplo, inserir outros autores, né? Seguindo a linha de raciocínio, outros autores afirmam que, etc, etc, etc. E quem são esses outros autores? Inserir citação. Go to Mendeley. É este, e eu acredito que seja esse outro aqui. Vamos selecionar esse.
clico em citar. O que acontece quando eu seleciono 3, 4 textos ao mesmo tempo? Eu clico em citar, ele coloca todo mundo aqui no autor data para mim e organiza todas as minhas referências bibliográficas lá embaixo. Então, o Mendeley ele é um software muito útil nesse sentido, para a gente poder fazer toda a nossa referência bibliográfica dos nossos trabalhos sem perder qualquer informação. Então, eu uso um mesmo software para organizar e para armazenar as minhas informações e ainda gerencio, né, faço esse processo de escrever a minha referência bibliográfica muito mais simplificado do que ter que digitar toda essa informação, né? Claro que sempre vale a gente fazer uma verificação no olho, o olho humano ele vai ser muito importante sempre nessa hora, mas esse software vai nos ajudar muito nesse processo. Uma das coisas que a gente tem que ter cuidado e muito cuidado, na hora que eu for retirar uma informação do meu texto, por exemplo, eu não quero mais este parágrafo, e eu deleto este parágrafo, e ele não vai automaticamente retirar da minha referência bibliográfica. O que eu vou fazer é vir aqui em Refresh, que aí sim ele vai comparar todos os itens que eu tenho aqui em cima no autor data e vai atualizar a minha referência bibliográfica de acordo com o que tem no meu texto, tá? Então isso nos leva a um ponto bastante fundamental dessa nossa conversa. É que a gente não insira nenhuma referência bibliográfica aqui embaixo ou aqui em cima sem passar pelo Mendeley. Então, se no momento que eu estou escrevendo o meu texto surge uma referência bibliográfica que eu não tinha antes cadastrado no meu Mendeley, não tem problema, porque eu posso fazer isso no momento em que eu estiver escrevendo, tá? Basta que eu venha em inserir citação, go to Mendeley, adiciono uma entrada manual e aí sim eu seleciono qual é a minha referência, se é um livro, se é um capítulo de livro, se é um artigo de periódico, né? Insiro o nome desse texto, quem são os autores, né? Você, eu mesmo, qual é o jornal da Unicinos, o ano é de 2019, o volume 52, né? A página é a 17 até a, não sei, 24, tá? E aí a gente vai inserindo todas essas informações, salva, seleciona, cita e aí sim ele vai inserir todas essas informações. Porque é importante a gente ter em mente que esse vínculo precisa sempre acontecer, tá? Então, é importante a gente fazer sempre esse vínculo. Mesmo que a gente não tenha previamente cadastrado, a gente pode cadastrar na hora que a gente estiver escrevendo o nosso texto, tá? Então, o Mendeley, ele é basicamente isso. Ele é um software que vai nos permitir armazenar textos, ler os nossos textos e fazer com que eu tenha essa facilidade na minha referência bibliográfica, que ele faça isso para mim de uma forma bastante simplificada. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês têm, no momento que vocês criarem as contas de vocês dentro do Mendeley, vocês vão ter uma conta gratuita com 2 GB de armazenamento de informação, tá? 2 GB de armazenamento já é bastante coisa. Porém, nós que somos comunidade Unicinos, alunos, professores, enfim, né, mestrandos, doutorandos, graduandos e etc., temos uma versão institucional à nossa disposição que nos permite que nós tenhamos até 100 GB de armazenamento de informação. O que a gente precisa fazer para ter esse 100 GB de armazenamento? A gente precisa que o pessoal da biblioteca nos insira num grupo, tá? Que nos aumenta esse acesso para 100 GB. Então, o que vocês que estão assistindo essa capacitação vão fazer? Lá no site do Mendeley, vocês criaram uma conta, que não precisa ser com o @edu, como vocês viram, eu entrei ali com o meu Gmail numa boa, tá? Pode ser com qualquer e-mail que vocês tiverem, tá? Este e-mail que vocês com o qual vocês criaram a conta de vocês, esse login que vocês criaram, vocês vão passar para a gente na biblioteca poder inserir vocês nesse grupo, que dá acesso a 100 GB de armazenamento. Então, uma vez que vocês mandem um e-mail para a gente solicitando esse acesso
acesso ampliado, tá? Ou a inserção de vocês no grupo, na conta institucional, a gente insere vocês manualmente e passa vocês para esse 100 GB de armazenamento. Então, só para a gente... para vocês saberem para onde vocês têm que mandar esse e-mail, vocês vão mandar para esse e-mail aqui, para o bibliobases@unicinos.br, tá? Esse é o e-mail para o qual vocês vão mandar, vocês vão encaminhar o e-mail que vocês criaram a conta de vocês do Mendeley, e é o e-mail para o qual vocês vão encaminhar qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto na instalação do software, quanto na utilização dele posterior, tá? Vocês vão olhar esse vídeo, se ficar com alguma dúvida, a gente está completamente à disposição. Então, lembrem que vocês vão precisar entrar no site mendeley.com para criar a sua conta e fazer o download da versão Mendeley Desktop, tá? A versão web, que é aquela que a gente acessa direto no site, ela vai servir sempre para a gente poder ver os nossos textos, ler os nossos textos e como uma forma de rede social, inclusive, né, para a gente poder publicar os nossos textos e seguir pessoas, etc. Só que a versão que vai, de fato, comunicar com o nosso Word e que vai nos ser útil é essa versão desktop. É essa versão com carinha de Outlook que a gente vai instalar no nosso computador e que a gente vai conseguir fazer com que ela comunique com o nosso Word através dessa ferramenta aqui, que é o Install MS Word Plugin, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu deixo de novo o nosso e-mail aqui, que é o e-mail para o qual vocês vão mandar o login de vocês, o e-mail com o qual vocês criaram o login para a gente poder inserir na versão institucional. E é para este mesmo e-mail que vocês vão encaminhar qualquer dúvida que vocês tiverem quando vocês forem fazer o processo de instalação e de navegação e quando vocês estiverem utilizando o software. Espero que tenha sido útil e que em breve nós possamos fazer essas nossas capacitações novamente presenciais, e fico à disposição de vocês através do e-mail bibliobases@unicinos.br.